Por favor, abram as vossas Bíblias comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 15. Nós vamos dar continuidade a este tema tão importante das Escrituras. Estamos falando sobre a grande tribulação. Estamos aí falando neste momento sobre as pragas. Estamos, então, nas últimas pragas, que são o derramamento das taças da ira de Deus, que estão prestes a serem derramadas. Então, Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 15. Diz assim o texto. Os que encontraram, diga amém. Amém. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas ou vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de adentrarmos no teor da mensagem, eu quero retificar algo aqui sobre um texto que eu já mencionei algumas vezes no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 24. Se você quiser me acompanhar aí, fica à vontade. A escrita diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Algumas vezes eu citei já inúmeras vezes, acho que por algumas vezes, na saliva. Então, mas eu já citei algumas vezes, né? Saliva não, é água, está escrito água. E aí eu tive a impressão que eu já vi, a expressão saliva. E fui buscar algumas traduções mais antigas, não é possível, né? Da onde que foi que veio isso, né? E eu encontrei duas traduções. Eu encontrei uma tradução, que é a tradução brasileira, que está assim: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí busquei uma segunda, uma segunda tradução, e aí encontrei uma da BJ de 1981, que está escrito assim: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. E aí eu entendi, falei, então isso aqui obviamente veio, de conjecturas de mensagens, porque principalmente antigamente, de ter lido traduções que não tinham complemento água, e aí as traduções atuais, obviamente, todas as nossas traduções mais atuais, da água, Então, só retificando, é água, Então, Lázaro pede para que molhe a ponta do dedo na água. A gente vai ficar com essa tradução, amém? E é isso. Vamos seguir então, irmãos, vamos seguir para o texto. Apocalipse, capítulo de número 16, verso de número 15. Nós estamos na quinta trombeta, em um intervalo, quinta trombeta quinta taça. Nós estamos aí no intervalo, Semana passada
nós falamos sobre o sexto anjo, né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, está no verso 12, amém? Só para a gente engrenar, tá? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, isso é um sinal, nós falamos semana passada, que já está acontecendo, né? Grande rio Eufrates, um dos maiores rios do mundo, né? Em comprimento é o maior do mundo, né, evangelista João? O evangelista João até comentou semana passada que ele é o maior do mundo. Ele já está quase todo seco. Você depois pode pesquisar essa informação, que este rio já está quase todo seco, e este sexto anjo ele vem nesse intuito, né, de secar este rio por completo. Também este rio vai ser secado totalmente, para que venham aí os cavaleiros do leste, né, e também os reis que virão, né? Está aí no verso 14, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, nós somos muitos sinais. Este do rio Eufrates, que já está quase todo seco, só existe algumas partes dele que ainda tem água, na sua 80%, né, dele já está quase todo seco. Isso aqui é um dos inúmeros sinais que estão demonstrando para nós que já não resta mais nada para a volta do Senhor. Hein? Qualquer momento, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Detalhe, irmãos, o verso 15 que lemos, se os irmãos perceberem, todo o plano de fundo do capítulo, tanto os versículos anteriores quanto os posteriores, estão falando de um período de juízo. Tá? Então, o capítulo 16 ele é todo aplicado a juízo, né, que é o derramamento das taças da ira de Deus. Mas no verso 15, ele abre um parênteses. Né? Ele é um versículo que parece que ele está fora de contexto. De repente, ele surge aqui, no meio deste período de juízo, surge o verso de número 15. Né? E olha que coisa interessante, é um alerta. Né? Então, está sendo aplicado, né, aqui todos os juízos que vão ser derramados, né, todas as pragas, as últimas pragas que vão acontecer nesse período, e de repente abre aí o verso 15. E está escrito assim: eis que veio como ladrão. Então, é uma mensagem clara, as palavras claras do nosso mestre. Eis que veio como ladrão. Ele usa essa expressão, né? Veio como ladrão. Isso é interessante, irmãos. Porque como é que o ladrão se apresenta? O ladrão se apresenta como o elemento surpresa. E ele faz de tudo para que a sua vítima não identifique ele. Então ele vem de uma forma sorrateira, né? Geralmente num período em que a sua vítima, ou no momento em que a sua vítima vai estar distraída, né? Vai estar disperso, é um momento específico para que o ladrão age ou entre em cena. E Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, usa essa expressão: veio como ladrão. Então ele estava demonstrando claramente que vai vir num momento em que pouquíssimos, para a gente de fato não pecar, pouquíssimos serão os que vão estar esperando ou aguardando a sua vida. Então ele vai vir num momento que quase ninguém vai estar esperando, vai pegar muita gente de surpresa, né? Despreparado, vai ser uma surpresa, vai ser um momento, né, de surpresa na sua vida. E ele vai vir dessa forma, como ladrão. Como ladrão apanha a presa de surpresa, ele vem.
E aí ele traz então um alerta, né? Diz: feliz, bem-aventurado, né? É aquele que vigia. Tá dizendo, quem é o sortudo aí? Quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? É aquele que vigia. E aí a gente recorre lá para a parábola das 10 virgens, né? Qual ele mesmo classifica 2 grupos na igreja. Eu sempre estou citando isso, né? O próprio mestre fala que dentro da igreja, não é nós que estamos falando de divisão, não sou eu que estou pregando divisão, não sou eu. Jesus falou que tem divisão, né? Jesus falou que a igreja tem 2 grupos. E ele não falou uma vez só, não, ele falou mais de uma vez. Ele falou que dentro da igreja tem joio e trigo. Se tem joio e trigo, tem quantos grupos aí? São 2. Aí na parábola das 10 virgens, ele diz que tem as virgens loucas e as virgens prudentes. São quantos grupos de novo? 2 grupos. 2 grupos. Então, grupo de vigilantes, de vigilantes e grupo de nécios, grupo de loucos. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: bem-aventurados são aqueles que vigiam, né? Que estão em vigilância, que estão ali fazendo exatamente como está escrito, manda a palavra, como Jesus deixou na palavra, né? Então, e aí ele segue, não para aí. Olha que versículo rico, irmãos, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E continua: para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, irmãos, às vezes o que parece não ter muita importância para nós, tem muita importância para ele. O que parece, às vezes, não ter muito peso, né? Não ser muito importante, para ele é. Para ele é. Então, e a santidade, que é a separação, é um conjunto, né? São um conjunto de fatores. Não adianta eu dizer, eu sou santo numa área, né? E outra não. Eu guardo uma área e a outra não. Eu preservo uma área e a outra não. Irmãos, é um conjunto. Paulo foi muito feliz, né, quando se dirige à igreja de Tessalônica, e ele está justamente falando da vinda do Senhor. Vamos ler esse texto? Quem encontrar, leia aí. O texto, ele é muito citado aqui, mas para hoje é novo. 1 Tessalonicenses 5:23. Quem encontrar primeiro, leia. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Quem encontrar pode ler. 5:23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tá aí, ó. Paulo se dirigindo à igreja de Tessalônica, que é onde ele enfatiza mais acerca ali da volta do mestre, acerca dos pontos escatológicos, Tessalônica e Coríntios, né? Agora, olha que coisa interessante: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, né? E todo o vosso espírito, alma e corpo, aí, o conjunto completo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, né? Guardados, conservados e irrepreensíveis. Como que significa isso, pastor? Irrepreensíveis, né? De uma forma em que ninguém precisa me corrigir, precisa apontar o dedo, né? Ou tenha algo que dizer ao meu respeito. Irrepreensível é tampar todas as brechas. Está irrepreensível, como espelho das pessoas. Sabe aquela forma que você está, as pessoas identificam você de longe, né? Pedro
tentou, né, de alguma maneira, ele tentou se camuflar, mas alguém disse, né, tua fala te denuncia, né? A tua fala te denuncia. Então, irmãos, a Bíblia deixa para nós lições, bem, extremamente importantes. Agora, pastor, me responda, por que esse texto está aqui dentro de um contexto de juízo? É muito simples. Porque Deus, esse contexto todo de juízo do Apocalipse, ele não foi escrito para os ímpios. Ele não está aqui para os ímpios. Ele está aqui para nós. E é justamente para nos alertar do que vai acontecer. Do perigo que nós corremos se não estivermos, né, atentando com toda a diligência. O perigo que nós corremos de ficarmos, né, para este evento, para este período terrível e sombrio que está muito próximo de vir. E o amor dele é tão grande, né, que ele deixa aqui o alerta para nós, né, de vigilância. E para que nós fazemos de que forma? Tampamos as brechas, né? Vigiamos de uma tal forma, né, que seja irrepreensível, que as pessoas, né, não tenham com que nos, né, repreender ou apontar algo para nós, ou esteja algo em nós que esteja gerando escândalo e etc. E aí, irmãos, a gente tira o exemplo muito claro, né, da forma como devemos nos vestir, dos próprios símbolos que Cristo deixou. Então está tudo na palavra. Que forma que eu devo me vestir? É muito simples. Qual é o evento que eu estou aguardando? Casamento. Como é que você vai para um casamento? Como é que você casa? Como é que nós casamos? Quais são os trajes do casamento? Não são vestes nupciais, não são vestes sociais, né? Um homem de terno, um smoke, a mulher de vestido, está escrito, está aí, não tem dúvida alguma, né? Você vê cerimônias de casamento sendo conduzidas de outra forma, isso é um símbolo mundial, né? As vestes nupciais é símbolo mundial. E como se não bastasse, Cristo deixa uma outra referência ainda com relação a esse assunto. A parábola do homem lá que foi do convidado, né, que se apresentou sem vestes nupciais. O texto ainda cita bem claro, vestes nupciais. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele continuou na festa? Foi aberta a exceção para ele? Está nos textos bíblicos. O que aconteceu lá, pastor Samuel? Ele foi lançado para fora. Ele não permaneceu. E detalhe, ele já estava dentro da festa. Como ele entrou, ninguém sabe explicar. Ele entrou. Só que não estava vestido da forma como era para estar. Não estava vestido de forma nupcial, com as vestes nupciais. O texto cita bem claro. Amém? Então, por que Cristo deixou esse exemplo? Mais este exemplo para nós. Amém? Ah, pastor, mas eu não creio que é assim. Então, conta em risco seu. Eu acho que é muito triste o ser humano pagar para ver. Eu prefiro vigiar fazendo exatamente como está escrito do que pagar para ver do outro lado. Amém? Então o tempo de vigiar é hoje. Amanhã pode ser tarde. Então se tem alguma área que está difícil de você vencer, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Porque não é a palavra, porque é o que está acontecendo hoje. A palavra está se adaptando à forma, né, de muitos homens e mulheres desse século. Não é a palavra que tem que se dobrar, não, se adaptar ao nosso padrão de vida. É o nosso padrão de vida que tem que se render e se adequar à palavra de Deus. Ela é santa. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E Deus tem compromisso com ela e vela por ela para cumpri-la. Amém? Então, coisa muito séria, né? Então, só recapitulando aqui o verso 15, a gente vai dar sequência. Tá? Só mais uma leitura aqui, a gente dá sequência. Eis que venho como ladrão, vai ser de repente. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, bem-aventurado é aquele que está pronto e preparado para a vinda, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá
de repente, vai ser em um momento, como já disse Paulo também, né, inspirado pelo Eterno, num abrir e fechar de olhos. Bem? Verso 16. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Bem? Então o 16 dá uma continuação, é o 14, né, engrena no 16. Você vê que o 15 parece estar fora de contexto. Só parece, irmãos. Só parece, tá? Que Deus não tem nada, não existe um único erro sequer nas Sagradas Escrituras. Tudo está da forma como é para estar por um propósito. Este livro é sagrado, é o livro de Deus, é o manual de Deus para nós. Amém? É o manual do fabricante para nós. Cabe a nós lermos ele de forma espiritual, recebendo, né, o real discernimento de Deus e se esforçando para fazer conforme está escrito. Hein? Todas as nações serão convocadas, né? Uma grande parte de líderes, de guerreiros serão convocados para este momento. O diabo vai tentar de todas as maneiras, ele nunca desistiu, nunca desistirá. O anticristo estará aparelhado aqui para esta guerra, para este momento de batalha. Haverá um rio de sangue, um mar de sangue, neste dia de peleja. Israel chegará quase ao cabo de ser dizimado. Tá? Israel chegará quase ao cabo de ser dizimado. A gente já falou isso algumas vezes, é a última fatura da conta que Israel tem que pagar com o Todo-Poderoso, e será um momento terrível. Quando estiver perto de ser dizimado, então Cristo volta aí na sua terceira vinda com a igreja. Amém? Volta lentamente, vem para destruir o iníquo com a espada que sai da sua boca, e nós vamos vir com ele. Ele não vem mais como cordeiro, ele já vem casado com a igreja. Então a igreja vem com ele, e agora ele vem como leão da tribo de Judá, para vencer as forças do mal, exterminar, né, a força do mal e reinar para todo sempre. Aleluia. Bem, então vale muito e muito a pena ser fiel ao Senhor. Vale muito e muito a pena, né, fazer exatamente conforme Ele deixou para nós fazermos. Se esforçarmos para vivermos em santidade e santificação. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a nossa vitória, a vitória da igreja é eterna. Glória a Deus. Bem? Então, sexto anjo, sétimo anjo, verso 17, versículo 17, o sétimo e último flagelo. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Bem? Então, irmãos, este anjo que vem no céu, o sétimo anjo, né, ele vem com a taça e derrama no ar. Então aqui, anteriormente, né, nós passamos aqui, né, analisamos juntos, examinamos juntos, e vimos, né, os anjos tocando a água, né, tocando o sol, os homens sendo abrasados por calores, a água se transformando em sangue, todas as fontes das águas se transformando em sangue, né?
E agora, nesse aqui, ele toca o arco. E olha aí o que acontece. A gente tem visto, já tem presenciado ventos, né? Ventos de uma forma assustadora, ventos que não são normais, né? De mais de 100 quilômetros, né, por hora, ventos terríveis, que têm arrancado árvores centenárias, árvores com ramo e raiz, né? Tem causado aí estragos, não só aqui no Brasil, irmão, né? Por várias partes do mundo, esses ventos estão soprando. Então nós temos visto alguns acontecimentos acontecendo, né, da natureza que não são normais. E não acontecia outrora. Não com esse impacto que nós estamos vendo hoje. E aí eu comentei até, acho que semana passada eu comentei isso, que os profetas pregaram, Jesus veio, pregou, levantou discípulos, apóstolos pregaram, discípulos pregaram. Agora não são mais só os discípulos deste tempo que estão pregando, a natureza também está anunciando. Então está tão perto, tão próximo, né, que Deus está permitindo a própria natureza anunciar que Ele está às portas, que o fim está perto. Então, irmãos, a gente, eu acho que tão importante para nós, né, algo pessoal, é nós, se falta, pede, usar a senha que Cristo deixou, né? E não é tempo de a gente pedir bens materiais. Eu acho que não é tempo disso. Eu acho que o tempo agora é a gente pedir voltado para o espiritual, né? Então falta força para orar? Peça. Falta apetite para ler a Bíblia? Peça. O que falta no campo espiritual? Eu não tenho força, estou perdendo a força para caminhar. Peça a Deus, peça ao Senhor, né? Porque a coisa é séria, irmãos. Esse tempo agora é para nós estarmos avivados, para a igreja estar avivada, né? Que estamos às vésperas do maior evento que a igreja aguarda, que é o arrebatamento, né? O evento mais importante para a igreja, pelo menos deveria ser, para a maior parte dos crentes, o arrebatamento. E a gente vê a igreja dormindo, literalmente. Então a Bíblia não pode falhar, né, irmãos? A gente já falou sobre isso. A palavra é tão fiel que tem que acontecer como está escrito. Não tem como alterar o inalterável e mudar o imudável. Como está escrito, vai acontecer. Se o sono atingiu as 10 virgens próximo da meia-noite, então é as 10 virgens que vai dormir próximo da meia-noite, ponto final. Então, a igreja na totalidade. O número 10 é totalidade. A meia-noite, nós já falamos sobre isso, representa o findar de uma dispensação e iniciar de outra. Vai fechar a porta da graça e vai iniciar o juízo de Deus, que vai ser derramado sobre a terra, né? O sal vai embora. A lâmpada vai embora. O Senhor Espírito Santo, que está com a igreja, vai com a noiva. E aí, ai dos que ficarem aqui. Bem? Então, o momento agora é de nós não nos conformarmos. Não se conforme. Bem? Lute com toda a tua força. Clame ao Senhor de dia e de noite por misericórdia. Clame por misericórdia. Bem? Porque só Ele pode nos ajudar nesse tempo difícil, esse tempo mau que nós estamos atravessando agora, né? Que é as vésperas do arrebatamento da igreja. Amém? E vai acontecer a qualquer momento. Então tá aí, verso 17, né? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu uma grande voz do templo do céu, amém? Então o templo de Deus no céu, do trono, dizendo: está feito, né? Então está consumado, está feito, está realizado, né? Então todas as pragas estão sendo seladas aqui, todo o juízo de Deus foi derramado, está feito. E aí vem o 18, e houve trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto. Esse terremoto é diferente, irmãos. Eu acho que é diferente de tudo o que os homens já vivenciaram até então. Porque a gente percebe aqui que a intensidade dele é
totalmente arrasadora. Está aqui no texto, olha lá. Houve um grande terremoto, ainda no 18, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Então, tente imaginar a proporção desse terremoto. Eu acredito que não vai ficar um único lugar da terra que não vai sentir o impacto dele. Isso é algo que ninguém nunca vivenciou antes. Então, é algo que vai atingir os 4 cantos da terra. Ninguém escapa. E nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, irmãos. Que hoje os homens estão, alguns homens muito audaciosos, estão aí fazendo planos de construção em Marte, para se esconder em Marte do que está para vir sobre a Terra. Só que eles esquecem que na palavra de Deus, quando Deus se colocar de pé no trono dele, para dar ordem aos anjos, derramar o juízo na Terra, os planetas vão fugir da órbita. É como se eles abrissem espaço e deixassem a estrada livre para Deus. Então Deus dá ordem para os planetas e fala: saiam de cena, sumam da aparência dos homens. Quando os homens procurar Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, cadê? Sumiu da órbita. Vão estar escondidos. Até os planetas vão se esconder da ira de Deus. As estrelas vão sofrer com impacto, vão cair. Alguns traduzem demônios, vão ser lançados. A gente já vê asteroides vindo aí. Irmãos, a coisa vai ser séria. Amém? Vai ser terrivelmente séria. Agora me diga uma coisa: um terremoto nessa escala, desta magnitude, não tem bunker certo, irmãos, que vai resistir. Eu quero ver o bunker que vai resistir isso aqui. Não tem bunker. Pode construir o bunker que for. Então o homem, irmãos, ele é tolo nas suas imaginações, porque ele acha que conseguirá se esconder da ira de Deus, conseguirá driblar a ira de Deus. Ninguém conseguirá driblar a ira de Deus, irmãos. Deus está a milhões de anos-luz adiante de qualquer homem sábio desta terra. Se a sabedoria foi a sua aluna, então já está tudo certo, já está tudo preparado. Não há ninguém que escapará do juízo de Deus, ninguém ficará ileso do juízo de Deus. Os homens desejarão a morte, irmãos. E o profeta Sofonias já disse também que nem a prata e o ouro dos poderosos poderão livrá-los. Então, irmãos, veja bem, não tem bom, ninguém conseguirá escapar. Amém? Ninguém. E quem serão os bem-aventurados? Quem serão os felizes da história? Quem se destacará neste momento? A igreja, os fiéis, os santos. E geralmente são os mais desprezados. Geralmente são os mais zombados, os mais criticados. Estes, neste tempo de caos, de angústia, de dor, de sofrimento, neste tempo de juízo, estes serão invejados, serão admirados, serão vistos de uma forma totalmente diferente do que são vistos hoje. Porque muitos cristãos hoje são vistos de uma forma que muitos desprezam, e muitos maneiam a cabeça, mas nesse dia aqui, os crentes que foram arrebatados serão vistos com outros olhos, serão ditos por eles, serão de fato aí desejados por muitos, Muitos vão olhar e vão dizer: puxa, como eu queria estar no lugar de fulano, no lugar de ciclano nesse momento, Mas
infelizmente pagaram para ver, ou não vigiaram da forma como era para vigiar. Não valorizaram a palavra como era para valorizar. Não honraram ao Senhor como era para honrar. Honra o teu noivo. Honra ao Cordeiro de Deus. Honra a Cristo. Tem uma aliança sincera com Ele. Doutrine o teu coração a desejar Ele, mais do que o ouro e a prata que perece, mais do que qualquer coisa nessa vida, mais do que qualquer sonho pessoal. Doutrine o seu coração. Eu preciso desejar o meu noivo, eu preciso amar Ele de verdade, como Ele me amou primeiro. Porque, irmãos, faz o autoanálise. Jesus, João 8, irmãos, a gente está sempre citando esse texto aqui. É um texto que eu aprendo muito ali, deixa uma lição muito rica para nós. Cristo está falando com a elite da religião na época, está falando com os fariseus, com os sacerdotes, com os escribas. E eles estão ali, questionando a Cristo acerca de algumas falas, de algum comportamento dele. E Cristo exorta eles, dizendo para eles que a palavra dele não entrava neles porque eles eram de baixo e Cristo era de cima. Você pode conferir João 8, verso 20. Jesus está dizendo: a minha palavra não entra em vós, vocês são de baixo, eu que sou de cima. Então por que Jesus fala isso? Porque eles só falavam das coisas que eram de baixo, só pensavam nas coisas de baixo, só se movia para o reino de baixo. E Jesus só falava de cima. Tudo era relacionado ao reino de Deus, era relacionado ao reino de cima, não da terra. E isso dá um choque. A palavra de Cristo não entra neles. E Cristo diz isso para eles: não entra porque vocês são de baixo. Aí, irmãos, eu tenho que fazer essa pergunta para mim: da onde que eu sou? Eu sou de baixo ou sou de cima? Para onde que o meu coração está mais inclinado? Está mais inclinado para baixo ou está mais inclinado para cima? Eu gasto mais o meu tempo aonde? Eu desejo mais o quê? A leitura da palavra ou as redes sociais? O que eu desejo mais? Estar na igreja ou estar em qualquer outro lugar? Você pode fazer uma análise. É só você fazer uma análise de você mesmo. Pastor, eu estou aqui, mas eu vim me arrastando, porque eu queria estar mesmo. Olha, eu vim hoje, mas foi uma luta, porque eu queria mesmo era estar em outro lugar. Eu não tenho desejado nada com relação ao reino de Deus. Seja sincero para você, você não precisa falar para ninguém. Fala para você, responda para você. Porque o rei está te vendo, e naquele dia será você e ele, será eu e ele. Meu pai, meus amigos, minha esposa, ninguém, meu pastor, ninguém conseguirá me ajudar naquele dia. Naquele dia será eu e ele, será você e ele. Glória, glória, aleluia. Então o tempo de nós revermos os nossos conceitos é hoje. De nós revermos as nossas ações é hoje. O tempo de arrependimento é agora, é hoje. Amanhã pode ser tarde. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E é por isso que nós vemos a palavra de Deus e o Senhor deixando uma forma firme, a doutrina dele enraizada em toda a palavra dele, de vigilância, de alerta, mensagens duras. Mas para quê, irmãos? Para que nós não percamos o principal. Não percamos o principal, porque tem um curso desenhado por Deus, e não vai sair desse curso. Tem um caminho, não vai sair. Está seguindo, o mundo está seguindo o seu curso, conforme está escrito. Está tudo se cumprindo na íntegra. Tudo se cumprindo na íntegra. Nada está fora do controle, está tudo no mais absoluto controle de Deus. E vai continuar até a consumação dos séculos.
Hein? Porque nada foge do seu controle. E aí, só para concluir o texto de João 8, eles ali questionam: nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos autoridades, somos filhos de Abraão, né? Somos herdeiros de Deus. E Cristo está olhando para eles, e aí vem João 8:44, depois você confere: vocês são filhos do diabo. Eles estão se julgando serem filhos de Abraão, pastor Rogério, mas na realidade Jesus está vendo eles como filhos do diabo. Agora, eles viviam num falso achismo, porque eles achavam ser uma coisa, só que Deus via outra. E aí, irmãos, qualquer coisa mais terrível que isso, né? Nós acharmos sermos uma coisa e Deus vê outra. É o que acontece com muitos. Muitos estão vivendo nessa situação. Eles vivem num falso achismo. Eles acham ser uma coisa, mas Deus vê outra. Quando Deus olha para nós, o que Ele está vendo ao nosso respeito? O que Ele vê quando Ele olha para mim? Quem sou eu para Ele? Já falei isso aqui algumas vezes, irmãos. Você tem coragem de chegar na tua casa agora, dobrar o teu joelho no teu quarto e perguntar para Ele: Senhor, quem eu sou para ti? Peça para Ele te mostrar. Se você tem dúvida: quem eu sou, Pai? Como é que eu estou diante de ti? Porque, irmãos, agora dá tempo. Se Ele te mostrar e não for o que você acha que é, dá tempo de consertar, dá tempo de se humilhar, dá tempo de se arrepender. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. A senha pode tocar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, eles, olha lá, elite, hein? Jesus falando com a elite. Os filhos de Abraão, eles se julgavam ser. E Jesus está falando: vocês são filhos do diabo. Amém? Achavam ser cidadãos de cima, eram cidadãos de baixo. E literalmente baixo. Porque filhos do diabo, irmão. Qual é o destino dos filhos do diabo? Então o Senhor não está preocupado com crentes teóricos. Nós já falamos isso algumas vezes. Deus busca verdadeiros adoradores. E essa geração é uma geração de muitos teóricos, que vivem numa teoria terrível. Na teoria são experts, mas na prática zero. Amém? E o Senhor busca verdadeiros, irmãos, que talvez teoricamente não conheçam muito de tudo, né? Ou seja, quem sabe até pessoas indoutas, mas que tenham coragem, né? Que sejam corajosas, que sejam ali pessoas entregues à vontade dele, porque ele está sempre pronto para capacitar. Essa é a especialidade dele. Quanto mais vazio me fazer, né, mais eu posso ser usado por ele, pelo Senhor Espírito Santo. Ele pode fazer, amém? Que é ele que faz por intermédio de nós. Amém? Agora, o que ele quer ver de nós é uma entrega. O que ele quer ver de nós é submissão à vontade dele. O que ele quer ver em nós? Humildade. Que é o que mais está faltando hoje. As pessoas, irmãos, parece que sinônimo de aprovação é duas coisas: riqueza e exaltação. Tem que ser exaltado. E é totalmente o oposto. O Rei da Glória, irmãos, o Rei da Glória, momentos antes de completar o seu ministério, o que ele faz? Ele reúne os discípulos, e o que ele faz? Ele se despiu, literalmente, né? Ele se despiu, cingiu-se com uma toalha, pegou um balde de água, pastor, ele foi lavar os pés dos seus discípulos. O dono do mundo, o Senhor da vida, o Todo-Poderoso Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, se dobra para lavar os pés dos discípulos. E a gente, irmãos, às vezes ainda se deixa levar pelos ventos pelos ventos né? Os ventos do inferno, e ainda pensa que é alguma coisa.
Bíblia continua sendo a Bíblia. E a mensagem de Deus é a mesma. Nós temos que se despir também. Se humilhar, ser humilde, né? Lavar os pés dos nossos irmãos. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Senão não adianta. Só estamos nos enganando a si mesmo, né? Vivendo uma vida de faz de conta, né? Faz de conta que vai tudo bem, faz de conta que está dando certo, faz de conta que eu estou sendo aprovado, faz de conta que eu estou avançando, e estou me enganando. Por quê? Porque eu não quero ter intimidade com o Rei da Glória, com o dono da vida. Eu prefiro ouvir qualquer um menos Ele. Eu prefiro obedecer qualquer um menos Ele. Eu prefiro honrar qualquer um menos Ele, o principal, o Rei da Glória. Imagina, irmão, se Abraão fosse buscar conselho. Eu preciso de um conselho. Me chama um coach para mim, por favor, para me dar um conselho. Não, o que é? É que eu ouvi uma voz, eu acho que foi ele. Ele quem? Deus. Falou comigo, ele mandou sacrificar meu filho. Eu fiquei 100 anos esperando. Ele mandou sacrificar, o que você acha? O que será que ele ia ouvir de conselho? Hã? Quais serão os conselhos que ele ouviria? Deus nunca falou com você? Você está louco, essa voz vem de qualquer outro ser, menos de Deus. Você está ficando louco. Rapaz, vai procurar um psiquiatra. Deus não faria isso, Deus não falaria isso, Deus não pediria isso, Deus não aceita holocausto humano, e por aí vai. Deus nunca faria isso. Só que Abraão ouve a voz de Deus, irmãos, e não vai buscar conselho de ninguém, porque ele tem convicção que ele está falando com ele. E ele sai no propósito de honrar aquele que está falando com ele. Porque ele não vivia para honrar homens, ele vivia para honrar o seu Deus. Ele não servia a homens, ele servia a Deus. E quem que nós estamos servindo? Quem você serve? Você está para honrar quem? O mesmo Deus de Abraão fala com você também? Você ouve a voz dele? Ou não? Se não, comece a buscar ouvir a voz dele. Ele fala com homens. Ele ainda fala com o seu povo. Amém, irmãos? A hora já foi. Preciso encerrar. Se assim permitir, nosso Deus, continuamos semana que vem. Deus abençoe. Aplauda o Senhor, irmãos. A mensagem dessa noite.